confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles não se abalam. E aí, galera! Paz do Senhor! Seja bem-vindo a este canal. Aqui você encontra conteúdo cristão de alto valor. Sejam canções, sejam palavras que confrontam a sua vida e trazem verdade e salvação. Oh, glória a Deus. Hoje eu tô meio inspirada. E hoje temos mais um assunto para receber aquele conselhinho amado e querido do Espírito Santo. E nós vamos falar de obediência. Em Hebreus 5:8 vai dizer o quê? Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, se tornou a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. A obediência, gente, ela é importantíssima. Ela é um princípio de fundamento na nossa vida. E o Senhor tem ministrado muito sobre obediência nos últimos tempos e nos últimos dias. E se Ele está ministrando muito sobre isso, é porque existe muito essa necessidade. E existem muitas pessoas que dizem servir a Deus, mas estão vivendo em desobediência. E a palavra do Senhor nos diz o quê? O que Jesus disse? Aquele que me ama é aquele que me obedece. Então não adianta você falar de boca para fora que ama a Deus. Não adianta você ir em todos os cultos. Não adianta você erguer eu te amo e vou gritar, se você não obedece. Porque Jesus disse, se tu me ama, tu me obedece. Porque se tu não me obedece, tu não me ama. E o Senhor, Ele fala de diversas formas com a gente. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de pessoas que são espirituais, que têm uma intimidade real com o Senhor, através de conselhos. E muitas vezes a gente não está obedecendo. A gente não está seguindo a palavra. A gente não está seguindo aquele conselho que a gente sabe que veio do Senhor. Porque a gente sabe quando vem do Senhor. Porque às vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa que é aquela coisinha que a gente quer. Não, eu quero isso aqui, eu não vou abrir mão. E aí a tua vida tá empacada, muitas vezes tu tá infeliz e tu não sabe por quê. É por causa da desobediência. Você precisa obedecer porque a obediência, ela conclui o propósito. A obediência destrava, ela faz tu andar. E por mais que as situações pareçam extremamente difíceis, se tu permanece em obediência, não tem nada que o Senhor não vá mover para cumprir o propósito dele na sua vida, aleluia! Eu tenho aprendido muito sobre obediência, gente. E é impressionante o cuidado de Deus na nossa vida quando a gente permanece em obediência, por mais que seja difícil. Para vocês terem noção do poder da obediência, no Antigo Testamento falava muito sobre a questão de obedecer e não obedecer e os resultados disso. E quando alguém desobedecia, a palavra diz que havia uma maldição pela desobediência até a 4ª geração daquela linhagem. Porém, a obediência gerava bênçãos que duravam até 1000 gerações. Então, gente, isso é muito forte. E talvez você seja aquela pessoa que às vezes obedece, às vezes não, ou obedeceu algumas coisas e outras você ainda tá segurando. E isso não adianta, gente. Você vai ficar travado da mesma forma, porque obedecer é em tudo. Não adianta obedecer um dia, no outro dia não obedecer, ou eu vou obedecer em tal coisa, mas tal coisa eu não consigo, então eu continuo fazendo. Não adianta, gente. Você sabe que não existe morno e meio termo com o Senhor. A gente precisa ser obediente, se posicionar nesse lugar de obediência. E uma das coisas que eu anotei e que mais me chamou a atenção, eu acho, sobre obediência, foi o que eu li no livro do nosso pastor Joaber, que eu acho que é no chamado. Que a obediência, ela é até mais importante que o propósito, ela está acima do propósito. E eu li isso num momento bem pontual da minha vida, que eu achava que, tipo, meu Deus, mas se eu fazer isso eu vou parar o meu propósito. E ele colocou lá o exemplo de Jesus com 12 anos, quando foi esquecido no templo por José e Maria, e ele estava lá, né, pregando lá para os escribas, para os fariseus, e José e Maria chegou e ele estava lá, pregando. E o que ele estava fazendo? Cumprindo o propósito dele, para qual Deus chamou ele, né? Mas aí José e Maria disseram que, Deus, Jesus, agora você vai parar e você vai ir embora com a gente. E Jesus podia ter dito não, porque eu tô cumprindo o meu propósito. Mas ele obedeceu, porque a obediência está acima do propósito. E por mais que obedecer algo faça pausar momentaneamente o teu propósito, se Deus falou, obedeça. Porque a obediência está em primeiro lugar.
E Jesus não deixou de cumprir o propósito dele porque obedeceu. Ele apenas parou naquele momento, mas como ele foi obediente, o seu propósito continuou logo em seguida. Se você quer viver coisas novas na sua vida, se você quer realmente viver o extraordinário de Deus e não ter só mais uma vidinha comum, obedeça. Porque a obediência é o que vai te trazer o extraordinário. A obediência tem poder de transformar totalmente a sua vida e muitas vezes a gente não leva isso a sério, mas, cara, só obedeça que tu vai ver, eu tenho certeza. Pode vir aqui me falar, ó, pode vir aqui dizer assim, ó, Larissa, eu obedeci e nada, minha vida não mudou nada, Deus não fez nada. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Sabe por quê? Olha outra coisa que eu me lembrei agora maravilhosa. A gente precisa ter fé, né? Precisa. Mas a gente sabe que a gente é ser humano e muitas vezes a fé não alcança até onde ela tem que alcançar. E sabe o que o meu pastor disse também? Que aonde a fé não alcança, a obediência alcança. Porque muitas vezes tu tá num lugar tão difícil que tu já usou toda a tua fé e tu não tem mais fé pra alcançar. Parece que é tão impossível aquilo que tu precisa, mas tu permanece obediente. Porque ainda que te falte fé, pela tua falha humana, Deus vendo que tu permaneceu neste lugar de obediência, Ele faz mesmo assim. Oh, aleluia! Deus traz maravilhoso! E Jesus foi obediente até o final, mesmo que essa obediência o levasse até uma cruz. Se a obediência te levar até a cruz, vá e morra. Porque lá o Senhor vai ser glorificado. Lá o sobrenatural vai acontecer. Somente quando a gente morre é que o Senhor vive nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Deixe o seu comentário aqui. E não se esquece de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. E tchau, tchau.